Integrantes do governo Lula reconhecem nos bastidores que Jair Bolsonaro surpreendeu ao mobilizar aliados como governadores e prefeitos durante o ato que reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista no último domingo. Alguns auxiliares de Lula afirmam terem ficado surpresos com a presença de políticos que vinham apresentando sinais de moderação ou vinham mantendo um canal de diálogo com o Palácio do Planalto. Diante desse diagnóstico, a equipe de Lula adotou a estratégia de ignorar ou pelo menos minimizar os impactos da manifestação. A intenção é não dar mais visibilidade para a manifestação dos conservadores. Já ministros do Supremo Tribunal Federal relataram ao jornal O Globo que ficou evidente a mensagem e a força política de Bolsonaro, mas afirmaram que nada vai mudar no rito jurídico das investigações que atingem o ex-presidente da República. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente, a quem eu agradeço demais pela participação. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Integrantes do governo Lula reconhecendo a força de Jair Bolsonaro. Já havia a ciência desse poder de mobilização de Jair Bolsonaro. Eu acho que o que surpreendeu foi essa capacidade de reunir políticos com mandato, que foram até São Paulo, foram à Avenida Paulista para apoiar e manifestar esse apoio a Jair Bolsonaro, né? Depois do ato, as consequências, né? É isso que está acontecendo agora. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Alan. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is. E isto é, sim, muito importante. Olha, a manifestação foi pacífica, não houve ataques às instituições, como tossiam os adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, sem argumentos para dizer que havia um tom golpista nesta manifestação. Houve um número muito grande, independente de cálculo aqui, ali, é mais para lá, menos para cá. É uma quantidade muito grande de pessoas que estavam ali espontaneamente de verde e amarelo, que são as cores nacionais. Isso é inegável. Não há no radar ali próximo nenhuma disputa importante, nenhum projeto sendo votado que possa beneficiar A ou B. Não há nada. Não é diretas já, não é impeachment de ninguém, mas é um apoio explícito, e esta é a grande novidade da política. E as consequências políticas vêm por aí. Ou seja, todos identificaram que ficar próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro não é perder pontos na política, não. É ganhar. É por isso que vários políticos, até que estão afastados um do outro, e inclusive conversando, sim, mantendo diálogos com o governo, canais abertos com o governo, estavam lá, né? Não é à toa. Nenhum político vai para o sacrifício. Então, isso ficou comprovado. E aí as consequências. O Bolsonaro fica mais forte e me disseram hoje aqui que isso pode ter dificultado ainda mais qualquer possibilidade. Aquela história de mandar prender Bolsonaro, não dá para tomar uma decisão assim contra alguém tão popular. Então, o debate passa a ser mais técnico. Antes desta manifestação, desta convocação, havia ali um debate sobre o perigo de Bolsonaro e de outros que são investigados aí pela Polícia Federal, né, a se complicarem com os discursos lá durante essa manifestação. Mas ficou comprovado de que não houve nada que pudesse incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, e principalmente mostrou uma força popular, ou seja, há dificuldades para prender. E a gente tem que entender que prisão no Brasil, por definição do Supremo Tribunal Federal, é depois do transitado em julgado, né? Não dá para definir antes. Mas o que fica muito patente é o seguinte: o Brasil continua dividido, o Brasil continua com pendências políticas muito claras, e o presidente Lula não governa a totalidade do país. Isso aí não são todos de oposição, mas é uma demonstração ali de um percentual e que projeta que o Brasil ainda continua na mesma situação que saiu das eleições. Logo depois que um presidente assume, há uma lua de mel, que se chama ali fase de ouro. É quando o presidente que assume recebe apoio até de quem não votou nele. Neste caso, a indicação é de que isso não aconteceu.
É isso, a força e o poder de mobilização de Jair Bolsonaro e o reconhecimento de pessoas do entorno do presidente da República. Vamos chamar agora o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Reforçando que muitos integrantes do governo federal ficaram surpresos com a participação de algumas figuras emblemáticas da política brasileira, figuras com mandato, prefeitos, governadores, vários parlamentares, alguns inclusive que integram a base governista. Podemos entender que a mensagem que esses políticos quiseram transmitir foi: olha, ex-presidente, olha, Jair Bolsonaro, nós confiamos em você. A participação dessas lideranças acabaram colocando o ato de domingo num outro patamar, né? Boa noite, Caniato, boa noite, Zé Maria, Alan, boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Eu ontem não estava aqui no programa e não pude fazer a minha análise inicial sobre os atos de domingo, então uso essa oportunidade também, Caniato, para fazer isso, para me manifestar sobre aquilo que não só eu, mas o Brasil inteiro viu. O que nós vimos foi um retrato de um país que teve uma eleição extremamente apertada em 2022. E convenhamos, não mudou muita coisa desde aquele momento. As duas grandes referências que existem na política brasileira hoje continuam sendo, de um lado da esquerda, Lula, e pelo lado da direita, Jair Bolsonaro. Goste ou não goste do Lula, goste ou não goste de Jair Bolsonaro, esse é um fato concreto. Esse ano é um ano eleitoral, então é natural que lideranças que querem ser vistas como representantes da direita estejam presentes. Não só aqueles que vão disputar as eleições esse ano para prefeito, mas também aqueles que querem influenciar as eleições nos seus estados, nas suas cidades, que têm ali como base eleitoral. Então, o que a gente viu era absolutamente previsível. É óbvio que você identificar aquela quantidade de gente na Avenida Paulista chama muita atenção, porque os atos que aconteceram em 8 de janeiro foram associados a atos de apoio a Jair Bolsonaro e que acarretaram a prisão de mais de 1.000 pessoas. Então, era esperado que muita gente ficaria receosa de participar de um ato em apoio de Jair Bolsonaro, que ele conseguiria atrair ali aqueles seus apoiadores mais fiéis, mais próximos dele. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu muita gente indo às ruas, muita gente disposta a se manifestar em favor de Jair Bolsonaro. Qual é o problema que eu vejo nessa manifestação? Essa não foi uma manifestação que pediu alguma coisa, que passou uma orientação ao público que estava na Avenida Paulista ou aqueles muitos que assistiram aos discursos e acompanharam as manifestações pela TV ou pelas redes sociais. Inclusive, o Jovem Pan fez um trabalho espetacular, não à toa liderou aí com folga a audiência de domingo. Faltou uma missão para essas pessoas. A gente viu uma série de discursos tolhidos ali, constrangidos em alguns momentos, se cuidando para não falar algumas coisas, que é muito característico de um país onde a liberdade de expressão se tornou algo relativo. Isso me preocupa. Quem teve a posição mais firme, mais dura, foi o pastor Silas Malafaia, que organizou o evento e se sentiu à vontade por não ter ali mandato, enfim, ligações políticas, ou estar pleiteando algum tipo de mandato, se sentiu à vontade para tecer as críticas que ele achava que deveria. Agora, concorde ou não com as críticas, o que todos precisamos concordar, se valorizamos minimamente a democracia, é o direito de se criticar, porque isso é que está relativizado no Brasil. E a gente tem visto de forma muito sequencial, muito frequente, determinados tipos de comportamento aceitos pela imprensa, por parte da imprensa, não todos os veículos de imprensa, porque graças a Deus temos a Jovem Pan e alguns outros poucos que se salvam, mas muitos órgãos de imprensa que se apressam a apontar o dedo, a rotular, a criticar. Só que quando o mesmo tipo de postura é adotada pela esquerda, silêncio absoluto. Silêncio absoluto.
Então, esse tipo de realidade que a gente está vivendo no Brasil, isso é que é preocupante. E essa manifestação de domingo serviu para mostrar mais uma vez isso. Por quê? Silas Malafaia agora estão aí, notícias e mais notícias, dizendo que ele vai ser incluído em inquérito disso, investigação daquilo e tal, por expressar a sua opinião. Aí eu pergunto, Caniato, será que é certo isso? Será que as coisas estão equilibradas no Brasil? Traremos, inclusive, notícias e atualizações acerca dessa situação que envolve também o pastor evangélico Silas Malafaia. Também com a gente aqui no estúdio em São Paulo, o Alan Gani, que tem feito uma dobradinha, né? 3 em 1 e também programas Pingos nos Is. Alan, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você naquela câmera geral, mostrando exatamente o bonito cenário do programa Pingos nos Is. O reconhecimento de integrantes do governo em relação à força e a popularidade de Jair Bolsonaro. É uma preocupação que pode mexer com a dinâmica da administração federal, a dinâmica do governo? É uma preocupação que deve se restringir somente à questão eleitoral ou não? Boa noite, Caniato, a toda a audiência, meus amigos aí, Zé Maria, Beraldo, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, eu acho que sim, eu acho que traz preocupação. Por quê? Porque a esquerda e o governo, o PT, enfim, eles perderam o monopólio de convocação das mega manifestações, e não é de hoje, não. Desde 2013 a gente observa este fenômeno, né? Em 2013, aquelas manifestações muito difusas por saúde, por educação, depois as mega manifestações de 2015, as 3 grandes que ajudaram para o impeachment de Dilma Rousseff, e agora, né, essas manifestações que já vinham desde o governo Jair Bolsonaro, e agora essa mega manifestação é muito emblemático. E é muito emblemático porque aquele que perdeu a eleição se torna hoje a maior liderança política do Brasil. Alguém que consegue reunir milhares de pessoas na Avenida Paulista. E aquele que um dia tinha todo esse carisma, tinha todo esse apelo popular, inclusive era identificado como o homem ali dos mais pobres, que em 2004, 2005, por onde passava, arrastava assim multidões. Hoje eu brinco que ele não consegue nem lotar o bar da Dirce. A gente viu as imagens no 7 de setembro, que era um desfile sem povo, é um governo sem povo, é uma democracia sem povo. Transita muito bem nos meandros da política, no Congresso, entre os políticos, entre ministros do Supremo. Já aquele que não transita muito bem nos meandros do poder, esse tem o absoluto apoio popular. Ao ponto de eu me perguntar se esse país está polarizado ou se esse país está mais à direita. Pois é, o poder de arregimentar multidões, né? Isso que a gente tem observado, e é preciso também analisar isso sob o ponto de vista eleitoral. Você, José Maria Trindade, além dessa questão que envolve as centenas de milhares ou milhares de pessoas na Avenida Paulista, isso que também surpreende muitas figuras, lideranças políticas, o próprio governo, os caciques dos partidos, tem também a ida de muitas lideranças que estiveram no mesmo palanque ou naquele caminhão, no trio elétrico, junto a Jair Bolsonaro, né? Mas também, de certa forma, há um movimento desses políticos que querem estar do lado de uma pessoa tão influente como Jair Bolsonaro. Alguns deles têm objetivos eleitorais. E está tudo bem, não há nada de errado nisso, né? Não, ali estão deputados, senadores, futuros candidatos, como o Gilson Machado, ex-ministro do Turismo Bolsonaro, que é candidato em Pernambuco, governadores como Zema, Ronaldo Caiado e outros que esteve lá, o Jorginho Melo e outros que são candidatos ou prováveis candidatos em 2026, né? O grande desafio desse grupo que demonstrou força, demonstrou unidade, isso não é fácil, isso é difícil, né? É manter essa união. Este é o grande desafio. Este é o grande desafio. Veja bem, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, mas como eu disse aqui, em Brasília se fala que só o peru que morre de véspera, né, na véspera de Natal. Na política não, tudo pode acontecer até 2026. Então, assim, o momento é esse.
o momento é de preservar a união desse grupo, definir um candidato para se contrapor ao candidato do outro lado. Veja bem que o presidente Lula foi eleito e esta é a definição de maioria no Brasil, né? De assumir o governo, assumir o poder. Não tem outro critério. O povo nas ruas, o apoio popular conta muito, isso é bom. Define, sim, claro, posições para a próxima eleição, mas nada mais do que isso, né? A demonstração de maioria se dá através do voto, nas urnas eletrônicas ou na cédula, no voto. E isso já está definido. Mas é muito importante. Quem mobiliza esse grupo não é só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas líderes evangélicos, governadores, tudo isso faz essa força muito grande. Eu recebi informações desta manifestação, inclusive sobre a quantidade de manifestantes de fora de São Paulo. Eles lotaram hotéis, restaurantes aí e fez uma movimentação muito forte. É uma demonstração de que isso não é coisa de São Paulo. Muito pelo contrário. São Paulo nem é tão, assim, apoiador de Jair Bolsonaro. São Paulo, capital. Então, assim, é uma demonstração do que é nacionalmente o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, agora, a definição política a partir daí vai definir de ações futuras, mas o que é o grande desafio do momento é manter coeso esse grupo, a união, e que lance um só candidato. É isso, o radar do governo que reconhece e monitora a força do oponente. Você, Cristiano Beraldo, essa força demonstrada na manifestação do último domingo preocupa naturalmente partidos de esquerda, especialmente governo federal e todas as lideranças que desejam cargos importantes que serão disputados nas eleições municipais. Agora, essa preocupação restringe-se apenas ao período eleitoral, porque trata-se de um contingente importante de pessoas que muitas vezes acabam monitorando cada ação, cada passo do governo federal. É o que a gente chama também de oposição, né? Ô Caniato, preocuparia se nós tivéssemos no atual governo e nos seus apoiadores algum tipo de verdadeira ideologia. Mas o que existe ali é a ideologia do voto, é o cálculo eleitoral. E para efeitos de cálculo eleitoral, quanto mais forte tiver o inimigo, mais você se fortalece com a tua base. Essa é a conta que a esquerda brasileira está fazendo. Um Bolsonaro fraco, para a esquerda é ruim. E é exatamente o que acontece nos Estados Unidos hoje. Mota fala muito disso, como os democratas estão fortalecendo Donald Trump porque acreditam que Donald Trump é o adversário que pode ser vencido. E a esquerda brasileira vem da experiência de 2022 que conseguiu vencer um presidente no exercício do seu mandato, conseguindo fazer com que, dos eleitores, daqueles que foram votar, a maioria apertada, mas foi a maioria que votasse no ex-presidente e hoje presidente de novo, Lula. Então, o que eu vejo, Caniato, é que para o governo, o que eles estão fazendo hoje é brindando, vão usar isso para aterrorizar aquelas pessoas que estão ali eventualmente em dúvida do seu voto. Olha, o fascista está aí, olha, essa é uma ameaça para as liberdades, para a democracia, é o golpista, precisamos vencer o golpista, temos que derrotar o golpista. É isso que vai acontecer. Então, essa vai ser a conversa das eleições desse ano e, nesse aspecto, a esquerda brasileira está dando risada. Pois é, só para trazer uma outra informação dessa notícia que nós destacamos, chamou a atenção, né, Gani, que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram a força das ruas, o poder de mobilização de Jair Bolsonaro. Mas, segundo alguns confidenciaram a jornalistas que acabam fazendo a cobertura de bastidores de Brasília, os ministros disseram que nada irá mudar em relação ao rito das apurações e investigações ligadas ao ex-presidente da República, e nem poderia ser diferente. Né? Sim, não, eu acredito nisso, acho que nada muda. Agora, eu acho que os ministros do Supremo, né, dado a relevância
que tem hoje o Supremo Tribunal Federal na política brasileira, de fato, se tornou também aí um ator político, eu acredito que eles devam prestar atenção em relação à mensagem que foi passada ali. Não era um ato apenas para que Bolsonaro não fosse preso. Transcende isso, vai muito além disso, Caniato. Ali havia uma mensagem, conversando com as pessoas, eu trabalhei nesse dia, no domingo, aqui na Jovem Pan, descendo ali, conversando com algumas pessoas, vocês estão aqui, por quê? E ali a mensagem era muito clara, é uma mensagem por respeito à Constituição, é uma mensagem por segurança jurídica, é uma mensagem por normalidade institucional, é uma mensagem pela defesa da liberdade de expressão. Portanto, aquilo é muito relevante e eu acredito que tanto o Congresso Nacional, os políticos, quanto o Poder Executivo, quanto o próprio Supremo Tribunal Federal devam prestar muita atenção numa mensagem popular que o Brasil passou ali na Avenida Paulista. Pois é, a gente vai trazer outras informações decorrentes, claro, da manifestação que aconteceu no último domingo. Só vota no Zé Maria que ele fez algum tipo de reação em relação a esse comentário do Alan Gani. Zé, você quer fazer um complemento sobre o avanço das apurações e as manifestações dos ministros do Supremo, por favor? Sim, eu quero. É o seguinte, os tribunais superiores, sempre na história da democracia brasileira, eles foram ali geridos por política. Até porque a indicação é política, a definição do presidente da República. Só que nos últimos tempos ficou muito mais explícito esse tipo de atitude. Então, assim, eu conversei com alguns defensores de pessoas investigadas no processo, e eles dizem o seguinte, inclusive ex-presidente Jair Bolsonaro, de que a defesa jurídica, puramente jurídica, de argumentos, de leis, ficou muito difícil e quase impossível, que me disseram. Então, encostaram o ex-presidente Jair Bolsonaro na parede e ele teve que reagir politicamente, e é isso aí o ato. Então, a possibilidade disso ter influenciado em julgamentos futuros é muito forte, sim.